Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. O governo consegue vitória no Congresso e aprova regime de urgência para a reforma trabalhista. O texto agora pode avançar sem pedido de análise ou emendas. O que fazer diante da série de desafios conhecidos como Baleia Azul? Mensagens se espalham através da internet e levam crianças e adolescentes a práticas de risco que podem até tirar a vida. No Ceará, o transporte coletivo volta a circular, mas há novos ataques em Fortaleza. Polícia investiga se transferência de presos motivou a ação. 80 mil ambulâncias, 40 hospitais, 5 mil creches. Os 10 bilhões de reais do esquema da Odebrecht, que foram para o bolso de políticos corruptos, poderiam aliviar problemas históricos no Brasil. Astrônomos descobrem mais uma superterra. O planeta é 1,5 vezes maior do que a Terra e a atmosfera pode ter os elementos para a existência de vida. E nos Estados Unidos, âncora do principal programa de notícias da TV é demitido depois da denúncia de assédio contra 5 mulheres. A gente começa a edição de hoje com essa situação que está assustando muitos pais aí, professores. Baleia Azul, essa expressão está entre as mais procuradas na internet, tudo por uma série de desafios que surgiu como uma notícia falsa e se espalha pelo mundo. Aqui no país, 8 estados já registraram casos de crianças e adolescentes que se feriram e tiraram a própria vida alegando envolvimento com as mensagens. Pais, professores e cuidadores estão em alerta. Alexandre, de 8 anos, é um garoto descolado. Tanto que quando contaram sobre o suposto game Baleia Azul, ele achou tudo uma grande bobagem. Não faz nada sentido. Isso é desafio fatal. Você pode morrer em qualquer desafio. Isso tranquilizou a família, que também viu as notícias sobre as crianças e adolescentes vítimas do jogo. Atenção e diálogo são muito importantes em casos como esse. Fiquei muito preocupada e por isso a gente decidiu ter essa conversa com o Alexandre, né? O amor vale mais, o amor à vida, o amor ao próximo é o mais importante. Além das conversas, a família substituiu a baleia azul pela baleia rosa, um jogo também da internet, que propõe desafios como se olhar no espelho e fazer um autoelogio. Eu sou maravilhosa, inteligente. Eu sou incrível. Inteligente. E eu sou uma vencedora. E escrever com caneta cor-de-rosa na pele de quem você ama o quanto ela é importante. A baleia rosa é uma das ações afirmativas que a gente pode ter contra esse tipo de ação que aparece, principalmente na internet. Então, um pouco mais de abraço, um pouco mais de beijo, um pouco mais de eu te amo, nunca vai ser demais. Infelizmente, o Baleia Azul só tem encontrado seguidores porque a realidade, antes dele, já era preocupante. 1 em cada 10 adolescentes acessa a internet em busca de conteúdo sobre automutilação. Por isso, ao perceber qualquer indício, a família deve acolher esse jovem, ouvi-lo, em vez de fazer críticas. Propor que ele pratique ações de solidariedade, de ajuda a quem precisa, também é importante para que ele aprenda a valorizar a vida. Vão cuidar de crianças que estão doentes, vão cuidar de pessoas que precisam, né? Se você começar a dar valores sociais mais positivos, que façam eles saírem um pouco assim, do egocentrismo para a visão social, isso é muito importante. Fundamental até começar isso desde pequenininho, né? Antes que os problemas apareçam. Vamos mudar de assunto. Os moradores da região central de São Paulo vão ter uma nova área verde. A novela da criação do Parque Augusta, lembra? Já falamos várias vezes disso aqui. Parece estar perto do fim. A repórter Laís Duarte explica pra gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. As construtoras Cetim e Cirela, que são as donas do terreno, inicialmente queriam aqui um empreendimento imobiliário. Um decreto de 1989 do então prefeito Jânio Quadros determinava que a área deveria ficar aberta. Em 2004, o bosque que você vê aí foi tombado e uma lei municipal criou o parque em 2013. Mas isso não freou a especulação imobiliária. Depois de uma reunião com o Ministério Público e as incorporadoras, a prefeitura decidiu dar terrenos públicos em troca e instalar aqui definitivamente o Parque Augusta. Ao meu lado, a advogada Célia Marcondes, que é a fundadora da Sociedade de Amigos e Moradores do bairro Cerqueira César, onde fica o Parque Augusta, essa área tão importante.
Célia, enfim, uma boa notícia? Enfim, uma grande notícia por algo que a gente luta há 16 anos. Em 2001, eu iniciei um abaixo-assinado no entorno do parque, em volta com os moradores, que passou para a cidade de São Paulo, e são milhares e milhares de apoio que a gente recebeu. E realmente, finalmente, esta área vai ser um parque para a população do entorno, para a cidade de São Paulo. Um oásis encravado, onde impera o cimento, o concreto e asfalto. Tá ok, muito obrigada pela participação. A Prefeitura estima que em 30 dias as negociações sejam concluídas e só a partir daí o projeto do parque pode efetivamente sair do papel. Aldo. Ok, vamos torcer por isso. Obrigado, Laís, pelas informações. Olha, estão abertas as inscrições para a Expo CIEE 2017, que traz 7 mil oportunidades de estágio e aprendizagem para os jovens. Quem tem as informações para a gente é a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. A feira vai acontecer entre os dias 26 e 28 de maio, com diversas palestras e inúmeras vagas de estágio para esses jovens. E o Eduardo, que é superintendente educacional do CIEE, vai contar para a gente uma grande novidade desse ano. Teremos o Lounge de Carreiras Públicas, onde os estudantes poderão ter contato com as carreiras públicas. Muitas vezes há um mito que só pessoas graduadas, com muitos cursos, podem concorrer, mas não é verdade. Também os processos seletivos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal, aqui do nosso município, além das palestras que você já citou, e mais de 75 expositores. Ok, Eduardo, muito obrigada. Bom evento. Lembrando que tudo lá é de graça, as inscrições já estão abertas no site do CIEE. É ciee.org.br, tudo de graça, Aldo. Valeu, Maria, obrigado. Informação importante para você que está querendo entrar no mundo do trabalho, hein? Ana. Todo o dinheiro ilegal pago pela Odebrecht, seja ele propina ou Caixa 2, é calculado em 10 bilhões de reais. Esse dinheiro que financiou obras superfaturadas, se fosse usado de forma honesta, melhoraria muito áreas como a saúde e a educação. Sabe a ambulância que não chega quando você mais precisa? Pois é, o dinheiro declarado pelos executivos da Odebrecht para pagar propinas daria para comprar quase 84 mil delas. Os 10 bilhões de reais desviados poderiam virar também 40 novos hospitais públicos. A empresa superfatura, tira esse dinheiro, ou seja, esse dinheiro é guardado num departamento chamado departamento estruturado lá. Esse dinheiro é guardado e depois ele é repassado para novamente engrenar esse esquema que é da compra de apoio político e de superfaturamento. A Associação Contas Abertas, uma entidade da sociedade civil que monitora os gastos públicos, fez os cálculos. Daria para construir 5 mil unidades de pronto atendimento, como essa aqui, ou então 5.400 creches, para receber quase 1 milhão de crianças. Mas para onde foi todo esse dinheiro? Provavelmente em várias contas em inúmeros países. E se a gente sabe que o dinheiro das propinas e Caixa 2 é ilegal, ele volta para a sociedade, certo? Deveria voltar em alguns mecanismos, como por exemplo a melhora da transparência das obras, das contas públicas, melhor aperfeiçoando o sistema de monitoramento das obras, ou seja, do gasto público, e pode inclusive chegar naquilo que eu falei, que é em saúde, em educação, em infraestrutura. Projetos de alunos de uma faculdade do ABC une educação e voluntariado. Pois é, esse conhecimento aprendido em sala de aula ganha forma em entidades assistenciais. Uma cadeira de rodas motorizada para idosos, projeto do qual Adalberto faz parte. A instituição ela não vai precisar comprar uma cadeira automatizada, né? A gente vai automatizar aquela cadeira que eles têm. E a gente fez vários desenhos com vários tipos de motores diferentes para poder encontrar um mais ideal. Tem também um coletor solar com a função de substituir o sistema térmico dos chuveiros e gerar economia. Não é, Rafael? A economia que isso vai gerar no inverno, que aqui em São Bernardo é muito frio, vai ser algo em torno de 30% a 40% do valor da energia elétrica. Esses são apenas 2 dos 7 projetos em andamento e desenvolvidos por 50 alunos dessa faculdade no ABC Paulista. Depois de concluídos, serão doados à Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, em São Bernardo do Campo. O local
vivem 36 idosos com histórico de abandono, maus tratos ou situação de rua. Esses alunos têm a oportunidade de se envolver com as causas que estão ali. E aí eles se tornam profissionais mais conscientes, profissionais mais responsáveis e profissionais que seguramente vão trazer soluções para as empresas que buscam também uma participação socialmente responsável. Além de realizarem esse trabalho de formiguinha, os alunos ainda promovem um financiamento coletivo feito pela internet, a famosa vaquinha virtual. O objetivo é arrecadar fundos para cobrir os custos dos próprios projetos. Nós estamos contando com a participação de todos fora da faculdade, uma vez que esse valor é muito alto e a casa não tem como arcar com os custos desse projeto, a meta é arrecadar R$18 mil. Para contribuir, basta acessar o site da campanha, quicante.com.br/Casa dos Velhinhos. As donas Lulu, Vitória e toda a turma agradecem. Vai ser mais fácil. Por quê? Porque eu tenho liberdade para pedir as coisas. Está em cartaz no Museu da Imigração em São Paulo a mostra Vidas Refugiadas. São fotos e depoimentos de 8 mulheres que contam com suas próprias palavras as dificuldades de reconstruir e recomeçar suas vidas longe de casa. Até onde você iria para salvar sua vida? A gente acreditou que essa pergunta era uma pergunta que traria reflexão, que as pessoas poderiam se colocar no local dessas mulheres e tentar entender um pouco o que aconteceu. Gabriela é advogada e acompanhou os processos de refúgio dessas mulheres. A gente precisa ter o olhar, por exemplo, dessa mulher que muitas vezes perdeu o filho, o marido na guerra, acabou tendo que assumir uma nova postura dentro de um seio familiar, dentro do núcleo familiar e muitas vezes num outro país. Histórias como a de Janete, que fugiu depois que o marido foi enterrado vivo. Precisou deixar para trás os 4 filhos. A professora Jonathan caminhou 5 dias sozinha por uma floresta para escapar de um grupo extremista na Nigéria. Maria, historiadora em Cuba, está no Brasil há 4 anos dando aulas de espanhol, ainda sem documentos. A região toda está ficando muito difícil a nível econômico e político, mas também sou historiadora, sei que isso pode fazer dano a várias gerações. As mulheres já representam 30% dos refugiados aqui no Brasil. São mulheres, mães, pessoas que podem estar do seu lado aí no metrô, nas ruas. Gente como a gente, que com essa exposição quer mostrar que só precisa de direitos iguais para recomeçar a vida. Porque a gente precisa mudar esse olhar, a gente precisa entender que essas mulheres são extremamente fortes. Então são mulheres que, na verdade, estão refugiadas por uma circunstância da vida e que precisam retomar as rédeas da sua vida para continuar seguindo com os próprios pés. Continuamos sendo um capital humano interessante que poderíamos aportar muito no país. Eu acho que a troca seria bem interessante para crescer todas as partes. Na medida em que a gente se conhece, a gente cresce. O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, número 1816, na Moca, zona leste de São Paulo. A exposição acontece até o dia 28 de maio, das 9 às 5 da tarde, de terça a sábado, e das 10 da manhã às 5 da tarde, aos domingos. A entrada é de graça. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vira réu pela 7ª vez. A acusação agora é de formação de cartel para fraudar licitações de grandes obras, como a reforma do Maracanã. E em grave crise financeira, o Hospital São Paulo deve diminuir ainda mais os atendimentos. As cirurgias agendadas já estão suspensas desde o mês passado. O atendimento hoje está restrito aos casos de emergência. A direção reivindica um reajuste de R$1,5 milhão por mês ao Ministério da Saúde, pedido que foi negado. O déficit anual chega a R$34 milhões. O hospital também quer que a Prefeitura de São Paulo ajude com as despesas, uma vez que recebe pacientes da rede municipal de saúde. Apenas o pronto-socorro atende por dia 1.500 pacientes da capital e região metropolitana. Em Fortaleza, ônibus voltam a circular depois que 16 veículos foram incendiados na capital cearense na tarde de ontem. Os ataques levaram pânico à população. Os criminosos invadiram os ônibus, pediram para os passageiros saírem e colocaram fogo usando gasolina. A polícia investiga se os ataques foram uma retaliação contra a transferência de detentos de presídios cearenses.
Sérgio Cabral vira réu pela 7ª vez. O Ministério Público denunciou o ex-governador do Rio por formação de cartel para fraudar licitações em obras do Estado. Segundo os procuradores, na reforma do Maracanã, Cabral se uniu a representantes das empreiteiras OAS, Delta, Odebrecht e Andrade Gutierrez. O valor do projeto passou de 705 milhões de reais, já superfaturados, para quase 1 bilhão e 200 milhões. As obras em comunidades cariocas, o PAC Favela, também foram superfaturadas e custaram 220 milhões a mais. Só uma atualização sobre Fortaleza. No final da manhã, mais 3 ônibus foram incendiados em Fortaleza. A polícia cearense também informou que de madrugada bandidos atiraram contra uma agência bancária e 3 delegacias da região metropolitana. O Parque Tecnológico do Jaguaré firma hoje a parceria com a primeira empresa a se instalar no espaço dedicado à produção de tecnologia. A ação é uma parceria com a Agência Paulista de Investimentos e Competitividade, a Invest SP. A assinatura foi no Palácio dos Bandeirantes. A primeira empresa é uma indústria farmacêutica nacional que vai levar ao Parque do Jaguaré um centro tecnológico de 20 mil metros quadrados e investimento estimado de 100 milhões de reais. Só de laboratório, 7 mil metros quadrados. Isso vai valorizar, inclusive, toda a região. É um grande ganho para São Paulo. E vem ao encontro da vocação de São Paulo, através da FAPESP, das universidades, dos parques tecnológicos, estar na vanguarda da inovação, agregando valor. Isso gera emprego, gera economia. É super importante para São Paulo e para o Brasil. Os deputados federais aprovaram o regime de urgência para a reforma trabalhista. Depois da derrota sofrida na terça-feira na tentativa de aprovar a urgência, o Planalto se pôs em marcha. O presidente Michel Temer cobrou dos ministros o empenho para conseguir os votos necessários, e eles vieram. Mas só depois que o presidente da Casa, Rodrigo Maia, interrompeu a votação de outra lei e recolocou a urgência em análise. A oposição chegou a comparar a situação com as manobras do antecessor Eduardo Cunha. Finalmente, por 287 votos a favor e 144 contra, a urgência foi aprovada. Agora o projeto segue sem ter que passar por pedidos de análise ou emendas ao texto na comissão especial. A seguir, astrônomos descobrem superterra em região habitável, com atmosfera que pode ter elementos necessários à vida. E mais, nos Estados Unidos, âncora do principal programa de notícias da TV demitido depois de denúncias de assédio. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Na Venezuela, manifestações terminaram em confronto que deixaram 3 pessoas mortas. A situação por lá é bastante complicada, né, Ana? Muito complicada, Aldo. Em 3 semanas de protestos para exigir eleições gerais e a saída do presidente Nicolás Maduro do poder, ao menos 8 pessoas morreram. A Anistia Internacional e a União Europeia condenam a violência no país. Na noite desta quarta-feira, enquanto Nicolás Maduro fazia um pronunciamento na televisão para denunciar o que chamou de um complô militar contra o governo, persistiam os focos de violência e panelaços. Durante o dia, a Guarda Nacional Bolivariana dispersou com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de balas de borracha os manifestantes que tentavam chegar ao prédio da Defensoria Pública, na capital. Os protestos ganharam força a partir do dia 1º de abril, após o Tribunal Supremo de Justiça assumir as atribuições do parlamento, controlado pela oposição, desencadeando uma onda de críticas internacionais que levaram o tribunal a recuar. O secretário de Estado americano Rex Tillerson afirmou que os Estados Unidos acompanham de perto e com preocupação a situação na Venezuela. Um dia depois de a Coreia do Norte ter afirmado que testaria mísseis semanalmente e usaria armas nucleares caso fosse ameaçada, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que Pequim está seriamente preocupado com as recentes atividades nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. E elogiou as declarações enérgicas dos Estados Unidos sobre a questão norte-coreana. O porta-voz chinês pediu nesta quinta-feira para que os membros do Conselho de Segurança da ONU mantenham a unidade e respondam com uma só voz para condenar o último teste de míssil lançado pela Coreia do Norte. A declaração foi endereçada à Rússia, que bloqueou nesta quarta-feira uma condenação do Conselho de Segurança da ONU a Pyongyang. O Papa Francisco anunciou nesta quinta-feira que vai canonizar em 13 de maio 2 das 3 crianças pastoras que afirmaram ter presenciado aparições da Virgem Maria na cidade de Fátima, em Portugal, em 1917. O milagre reconhecido pela Igreja Católica. A canonização de Jacinto e Francisco Martos vai marcar o centenário da aparição. As 3 crianças portuguesas asseguraram terem sido testemunhas das aparições de Nossa Senhora, que revelou os chamados 3 segredos de Fátima, divulgados por Lúcia.
5 denúncias de assédio sexual levaram à demissão do principal âncora da rede de televisão norte-americana Fox News. O jornalista Bill O'Reilly está em férias e, segundo o comunicado da emissora, não voltará ao posto no The O'Reilly Factor, o programa noticioso mais assistido na TV dos Estados Unidos, com uma média de quase 4 milhões de espectadores no primeiro trimestre de 2017. Reportagem do jornal The New York Times acusa O'Reilly e a própria Fox News de pagarem 13 milhões de dólares pelo silêncio de 5 mulheres que teriam sido assediadas pela principal estrela da casa. O mesmo jornal publicou entrevista na semana passada na qual o presidente norte-americano, Donald Trump, defende O'Reilly e o classifica como uma boa pessoa. Olha, se esse mundo não anda lá essas coisas, o bicho gente não cansa de olhar lá para cima em busca de outro lugar para ir ou de sinais de vida que acabem com a solidão terrestre. Uma nova superterra foi descoberta agora. Potencialmente habitável. Assim, os astrônomos classificaram a superterra chamada LHS 1140b. Ela está na área habitável da órbita de uma estrela anã vermelha a 39 anos-luz do nosso sistema solar, algo perto dos 370 trilhões de quilômetros. Longe demais para uma viagem até lá, mas imagens obtidas a partir do Observatório Europeu do Sul, no Atacama, Chile, apontaram que a LHS 1140b tem 1,5 vezes o tamanho da Terra, é rochosa e deve ter se formado há 5 bilhões de anos, mais velha do que o nosso planeta, que tem 4,5 bilhões de anos. O desafio dos astrônomos é confirmar agora se a atmosfera tem elementos que favoreçam a existência de vida. Agora o esporte. Os times brasileiros jogaram ontem pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Na Libertadores, o Atlético Mineiro visitou o Libertad, no Paraguai, e viu Ángel Lucena marcar e garantir a vitória do time da casa, 1-0. E o Santos foi à Colômbia e não saiu do 0-0 com o Santa Fé. Pela quarta fase da Copa do Brasil, o Fluminense tinha que reverter o 2-1 conquistado pelo Goiás, e conseguiu. Henrique Nogueira e Pedro marcaram 3-0. O Sport conseguiu a vaga nos pênaltis contra o Joinville. No Mineirão, o São Paulo precisava reverter os 2-0 contra o Cruzeiro. Pressionou e marcou com Prato, mas Thiago Neves empatou. Gilberto ainda deu esperanças à torcida tricolor, mas não passou disso, 2-1. Apesar da vitória do São Paulo, a vaga ficou com o Cruzeiro. E em Itaquera, Corinthians e Internacional repetiram o placar do primeiro jogo, 1-1, com gols de Maicon e Fagner contra. Na disputa por pênaltis, Marcelo Lomba pegou 2 cobranças e contou com o chute para fora de Guilherme Arana, para classificar o Inter. E pela Liga dos Campeões da Europa foram definidos os últimos semifinalistas. O Barcelona recebeu a Juventus no Camp Nou, precisando fazer, no mínimo, 3 gols para levar para a prorrogação. Mas apesar de ter a posse da bola, pressionar, criou poucas chances. Mérito do forte sistema defensivo dos italianos. No final, 0-0 e a classificação da Juve. No outro jogo, o Mônaco tinha vencido o Borussia Dortmund por 3-2 na Alemanha. E o bom futebol se manteve em casa. A sensação Mbappé abriu os trabalhos. Falcão Garcia ampliou. O Borussia descontou com Royce e Germain fez o terceiro dos franceses. 3-1. Mônaco e Juventus se unem a Real Madrid e Atlético de Madrid entre os 4 semifinalistas. O Jornal Cultura Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o aumento no número de mulheres presas no Brasil e as condições em que elas vivem. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê aqui no mesmo horário amanhã. Tchau. Tchau.